Amigos, da última vez, vimos como uma pedra reluzente mudou o futuro da África do Sul para sempre, transformando a sua terra, o seu povo e o seu destino. Mas a febre dos diamantes foi apenas o começo. Na parte 2, vamos explorar o custo oculto, as lutas não contadas e o legado duradouro nascido de uma das paixões mais deslumbrantes da história. Fiquem conosco enquanto mergulhamos no mundo que o comércio de diamantes criou e desfez. O sol nasce sobre o velde sul-africano, mas bem abaixo da superfície não há luz. Apenas o som dos martelos, o estrondo das rochas a partir-se e as respirações dos homens presos em túneis estreitos. No início do século XX, as minas de diamantes de Kimberley e arredores eram um mundo de escuridão. Os homens trabalhavam turnos de 12 horas, às vezes mais, picando a rocha com as mãos nuas ou com ferramentas rudimentares. O ar estava repleto de pó. O calor era sufocante. Acima do solo, os guardas vigiavam com espingardas. Lá embaixo, os chefes gritavam ordens em línguas que muitos dos trabalhadores não entendiam. A água era escassa. A comida era pouca. Os acidentes eram frequentes. Desabamentos, explosões e a morte lenta por doenças pulmonares. A maioria dos trabalhadores negros vestia trapos e dormia em acampamentos sobrelotados, rodeados por vedações de arame. Estavam isolados dos seus lares, das suas famílias e do mundo exterior. A segregação racial era rigorosa e brutal. Os supervisores brancos viviam confortavelmente, com quartos limpos e comida fresca. Os trabalhadores negros eram forçados a viver separados, com os seus movimentos estritamente controlados. As leis de passe mantinham-nos confinados às minas e fora das cidades. Qualquer protesto, mesmo um sussurro, era punido. Este era o mundo das minas de diamantes da África do Sul, sob o apartheid. Os diamantes que brilhavam em Londres e Nova York nasceram na escuridão, extraídos por mãos cansadas e marcadas. A história destas minas não é apenas sobre riqueza. É sobre o custo humano da sobrevivência, da resiliência e do destino. A raça definia cada aspecto da vida nos campos diamantíferos. As minas eram um espelho da própria África do Sul, dividida, desigual e tensa. Os trabalhadores negros eram recrutados em aldeias distantes, por vezes a centenas de quilômetros. Assinavam contratos que não conseguiam ler, salários prometidos que se desvaneciam em deduções e multas. Os complexos eram prisões, em tudo menos no nome. Vedações altas, patrulhas armadas e recolheres obrigatórios rigorosos mantinham os trabalhadores lá dentro. As famílias eram proibidas. As cartas para casa eram censuradas. As doenças espalhavam-se rapidamente nos alojamentos sobrelotados. Tuberculose, pneumonia e febres que matavam sem piedade. Muitos mineiros morriam antes de os seus contratos terminarem. Os gerentes brancos observavam de cima. Faziam cumprir as regras com chicotes e armas. As promoções eram raras para os trabalhadores negros. Mesmo os homens qualificados ganhavam menos do que o trabalhador branco de menor patente. As minas precisavam de mão de obra barata para manter os lucros altos e os custos baixos. Cada sistema, cada lei, foi construída para que assim permanecesse. No entanto, na escuridão, os homens encontraram formas de resistir. Cantavam canções de casa e esperança. Partilhavam comida e histórias. Alguns aprenderam a ler e a escrever, transmitindo o conhecimento uns aos outros. Mesmo nos momentos mais difíceis, a dignidade sobreviveu. A linha de cor foi traçada na pedra, mas não conseguiu esmagar o espírito daqueles que a cruzavam todos os dias. Ouçam as vozes que vêm das minas. Sifo, um mineiro do Cabo Oriental, recorda o seu primeiro dia debaixo de terra. Era como entrar numa cova, diz ele. Sem luz, apenas o som das picaretas e da tosse. Tinha medo, mas não podia demonstrá-lo. Sifo trabalhou durante 10 anos, enviando dinheiro para a sua esposa e filhos em casa. Viu os seus amigos serem enterrados vivos e outros ficarem aleijados pelas rochas que caíam. Nomusa, cujo pai trabalhava em Kimberley, recorda a solidão. Ele desaparecia durante meses. Quando regressava, estava magro e calado. As minas tinham-lhe roubado o riso.
Para muitas famílias, as minas eram tanto uma tábua de salvação como uma maldição, uma fonte de rendimento, mas também de perda e dor. Alguns mineiros tornaram-se líderes. Ergueram as suas vozes contra a injustiça, arriscando espancamentos e prisões. Solomon, um organizador sindical, recorda as reuniões secretas nos complexos. Sussurrávamos os nossos planos. Escrevíamos cartas para os jornais. Sabíamos que nos podiam matar, mas tínhamos de tentar. A sua coragem acendeu pequenas chamas de resistência, mesmo nos túneis mais escuros. Estas histórias não são apenas história. São memórias vivas daqueles que lutaram pela dignidade num mundo que lhe a negava. Os diamantes que extraíam não eram apenas pedras, eram fragmentos das suas vidas, talhados e polidos pelo conflito. As minas não permaneceram em silêncio por muito tempo. No início do século XX, os trabalhadores começaram a organizar-se. Organizações secretas transformaram-se em sindicatos. A União Industrial e Comercial de Trabalhadores, ou AICU, espalhou-se pelos campos de diamantes, exigindo melhores salários e condições de trabalho mais seguras. Houve greves, por vezes violentas. A polícia abriu fogo sobre as multidões. Líderes foram presos ou exilados. Mesmo assim, o movimento continuou a crescer. Nas décadas de 40 e 50, o Congresso Nacional Africano e outros grupos juntaram-se à luta. Não falavam apenas de salários, mas de liberdade, de acabar com as leis de passe, de acabar com o trabalho forçado e de acabar com o apartheid. As minas tornaram-se um campo de batalha, onde a esperança e o medo colidiam. A De Beers, a rainha do mundo dos diamantes, tentou esmagar a resistência. Contrataram seguranças privados e espiões. Colocaram os arruaceiros em listas negras. Mas o mundo estava a observar. Os jornais noticiaram as greves. Vozes internacionais exigiram mudança. No fim, a luta não pôde ser travada. As leis mudaram lentamente. Os sindicatos ganharam o direito de negociar. Os trabalhadores negros tiveram uma voz, embora o custo tenha sido muito alto. As minas foram transformadas para sempre pela coragem daqueles que ousaram resistir. A De Beers era mais do que uma empresa. Era um império. Fundada no final do século XIX por Cecil Rhodes, controlava quase todos os diamantes que saíam da África do Sul. Em 1900, a De Beers ditava os preços mundiais dos diamantes. Decidia quem escavava, quem vendia e quem lucrava. O poder da empresa mudou a vida de milhões. A De Beers construiu cidades, hospitais e escolas, mas apenas para os brancos. Os trabalhadores negros recebiam apenas o mínimo dos mínimos. A empresa dizia que era para o bem deles. A verdade é que era tudo para controlar. A De Beers queria disciplina, obediência e lucros. As pessoas criticavam-na. Alguns chamavam a De Beers um monopólio, um cartel, um ladrão da riqueza de África. Outros apontaram seu papel na manutenção do apartheid. Os líderes da empresa negaram qualquer responsabilidade. Diziam: somos apenas homens de negócios. Mas a verdade era outra. Os lucros da De Beers disparavam enquanto os mineiros lutavam para sobreviver. No entanto, até os maiores podem ser desafiados. À medida que o mundo mudava, a De Beers também mudava. A pressão internacional, as novas leis e a audácia dos trabalhadores forçaram a empresa a mudar. A história da De Beers é uma lição sobre o poder e também sobre os limites do poder quando as pessoas exigem justiça. O mundo não podia ignorar os diamantes da África do Sul para sempre. Pelas décadas de 70 e 80, a indignação global pelo apartheid estava a crescer. Ativistas em Londres, Nova York e Paris exigiram boicotes. Celebridades recusaram-se a usar diamantes sul-africanos. Governos impuseram sanções. A pressão aumentava sem parar. Dentro da África do Sul, a mudança era lenta, mas imparável. As leis começaram a mudar. As leis de passe foram abolidas. Os sul-africanos negros obtiveram o direito de voto. As minas, que outrora foram um símbolo de opressão, tornaram-se um campo de testes para uma nova sociedade. Vigilantes internacionais chegaram, inspecionaram as condições
e exigiram reformas. A De Beers e outras empresas tiveram de responder. Melhoraram a segurança, aumentaram os salários, abriram cargos de gerência a sul-africanos negros. Para muitos não foi suficiente, mas foi um começo. Os diamantes que outrora financiaram o apartheid agora estavam a ajudar a desmantelá-lo. Os olhos do mundo estavam postos na África do Sul. A mudança que outrora foi impensável, agora era uma realidade. Mas o legado do passado não desaparecerá de um dia para o outro. Hoje, as minas de diamantes da África do Sul são diferentes, mas ainda reconhecíveis. A mina Cullinan, famosa pelo maior diamante do mundo, continua a operar. A mina Venetia, nas profundezas do Limpopo, é a mais rica do país. Finsch, que outrora foi um bastião da De Beers, agora pertence a uma nova geração de proprietários. O trabalho continua a ser duro. Os túneis são mais seguros, as horas de trabalho são menos e o pagamento é maior. Os trabalhadores usam equipamento de proteção e operam maquinaria moderna. Ainda assim, persistem velhos problemas. Muitos mineiros ainda vivem separados das suas famílias. As comunidades à volta das minas lutam contra a pobreza e a poluição, mas há esperança. Algumas minas agora investem em escolas, clínicas e água potável. Negócios locais fornecem alimentos e equipamento. As mulheres, a quem antes era proibido o acesso às minas, agora trabalham como engenheiras e gestoras. A mudança é lenta, mas é real. Os diamantes de hoje não são apenas pedras. São símbolos de um país que ainda está a sarar, que ainda luta, mas que avança. As minas já não são prisões. Para muitos, são lugares de oportunidade e de recordação. A regulação é agora a nova palavra de ordem. O Regulador de Diamantes e Metais Preciosos da África do Sul, ou SADPMR, supervisiona cada passo, da mina ao mercado. O sistema de certificação do processo de Kimberley foi criado para travar os diamantes de sangue, ou seja, as pedras extraídas em zonas de guerra e vendidas para financiar a violência. Cada diamante exportado da África do Sul deve ser certificado como livre de conflitos. As políticas de empoderamento econômico negro têm como objetivo corrigir injustiças passadas. Pedem às empresas que contratem sul-africanos negros, os capacitem e os promovam. As minas devem investir nas comunidades locais e partilhar os lucros de forma mais justa. As regras são apertadas e há castigos severos para quem as quebra. Estas mudanças fizeram a diferença. Mais sul-africanos negros têm ações em empresas mineiras. Mais crianças vão à escola e mais famílias têm acesso a cuidados de saúde. Ainda assim, a aplicação da lei não é perfeita. Ainda há corrupção e lacunas. No entanto, o sistema está mais forte do que antes. Os diamantes da África do Sul são agora dos mais regulados do mundo. A herança da exploração não foi apagada, mas está a ser desafiada. Uma lei, uma inspeção, uma nova oportunidade de cada vez. O mundo dos diamantes está a mudar rapidamente. A ética está no centro desta indústria. Os clientes querem saber de onde vêm os seus diamantes e quem os extraiu. Os diamantes de comércio justo, certificados por organizações independentes, são agora mais populares. Estes diamantes prometem salários justos, condições seguras e respeito pelos direitos dos trabalhadores. A tecnologia também está a mudar o mercado. Os diamantes criados em laboratório, que são feitos em fábricas, são como os diamantes reais. São mais baratos, são limpos e não têm a mancha do passado. Alguns especialistas dizem que são o futuro. Outros dizem que os diamantes verdadeiros, com as suas histórias e dificuldades, serão sempre valiosos. Ativistas como a Tandy, uma ex-mineira, erguem a sua voz pela justiça. O preço de um diamante não deve ser uma vida, diz ela. Devemos recordar o passado e construir um futuro melhor. Os líderes da indústria também concordam publicamente. Investem em novas tecnologias e apoiam o comércio justo, mas ainda há desafios. A luta pelos diamantes éticos não terminou. O contrabando, a corrupção e a pobreza ainda afetam esta indústria. Mas também há esperança, novas vozes, novas ferramentas e um novo sentido de responsabilidade. O futuro do diamante não está escrito.
é construído por aqueles que se atrevem a sonhar. A África do Sul tem um lugar de destaque no comércio mundial de diamantes. Continua a ser um dos países que mais produz, e as suas pedras são muito apreciadas pela sua beleza e tamanho. Mas a verdadeira herança dos diamantes da África do Sul não se mede em quilates nem em euros. Encontra-se nas histórias das pessoas que escavaram, lutaram e mudaram para sempre esta indústria. A jornada da escuridão para a luz tem sido longa. As cicatrizes do apartheid e da exploração ainda estão presentes, mas também está o espírito da luta. Os mineiros, ativistas e líderes de hoje levam adiante as esperanças daqueles que os precederam. Exigem justiça, respeito e uma parte da riqueza que está debaixo dos seus pés. A história do diamante da África do Sul não é apenas sobre riqueza. É sobre pessoas, as suas lutas, os seus sonhos e as suas vitórias. É uma história de dor, mas também de progresso. De história, mas também de esperança. À medida que o mundo procura novas fontes e novas tecnologias, os diamantes da África do Sul ainda brilham. Lembram-nos que cada pedra tem uma história, e que o maior tesouro não é o que encontramos debaixo da terra, mas sim o que construímos juntos sobre ela. Se gostou desta viagem pela verdade oculta do legado dos diamantes da África do Sul, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever para mais histórias e mistérios fascinantes de todo o mundo e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. Obrigado por assistir.